Entretenimento. Agilidade. Atualidade. Compromisso. Rádio VV. Informação a um clique. Para você que se interessou pelo radar e bacurau da Rádio Cidade sobre o poder das redes sociais, o professor e coordenador do curso de jornalismo da UVV, Rodrigo Cerqueira, continua aqui nos nossos estúdios para comentar ainda mais esse assunto tão interessante. Rodrigo, falando agora um pouco sobre o Twitter. Recentemente o Shopping Praia da Costa divulgou um concurso de poemas que deveriam ser escritos em 140 caracteres. O que você acha sobre isso? Seria literalmente o poder das redes sociais? Sobre os poemas em si, 140 caracteres, tudo bem. Se você tem um gênero de poemas japoneses, por exemplo, haikai, você escreve com pouquíssimas palavras. Daí não teria muito problema. Agora, a questão aí é que, de fato, as redes sociais elas vão criando novos padrões. Você tem um padrão, primeiro, de velocidade da informação. Esse é o que a gente mais consegue visualizar. Quer dizer, as coisas chegam a nós muito mais rápido e repercutem e ganham proporções maiores de maneira muito mais rápida. Um outro fator que a internet tem feito é o excesso de informações. Então as coisas, hoje as pessoas têm dificuldade até de lidar com o volume de informação disponível na internet. Agora, quanto ao gênero, como você está dizendo, quer dizer, a influência está aí, você escrever em 140 caracteres, eu acho muito importante que se reflita sobre isso, porque isso tende, sem que a gente perceba, isso tende a começar a contaminar outras formas de expressão das pessoas. Então a tendência, embora isso pareça alguma coisa estranha de se pensar, mas a tendência é que as pessoas, por exemplo, comecem a pensar com menos palavras, a falar com menos palavras e comecem, por exemplo, a escrever textos para outros meios cada vez mais curtos, em função de que a prática da expressão está se dando com muito menos caracteres. Agora, daí a gente pensar também que tipo de reflexos isso pode ter, né, sobre a sociedade, já que é muito difícil você voluntariamente criar um movimento então para travar isso, falar não vamos mais usar o Twitter porque as pessoas estão se manifestando com muito poucos caracteres. Na verdade, a gente precisa tentar entender para onde isso caminha, entender que sociedade é essa que a gente está criando a partir da rede, onde os pensamentos são todos muito enxutos e as opiniões todas muito fluidas. Acho que essa é uma característica da sociedade atual. Então, e continuando nesse assunto sobre Twitter, né, rede de relacionamento, o Twitter passou de ser entretenimento, Rodrigo, e agora vem sendo trabalho, né? Tem muitas empresas que usam o Twitter como um trabalho, mas tem gente que recebe pra ficar no Twitter o dia inteiro. Como que você vê isso? A tendência é essa. Você criou com o Twitter uma massa de consumidores, de pessoas atentas, de gente que está interessada em informação, e essas pessoas elas se relacionam naquele ambiente, criando condições para que as empresas, por exemplo, possam anunciar seus produtos ou trabalhar em médio e longo prazo a sua imagem. Eu creio hoje que as empresas que fazem isso com competência, que têm alguns casos de sucesso na utilização do Twitter, trabalham principalmente a sua imagem. Não só o Twitter, né? Como o Facebook, o Orkut, né? Sim, o Twitter tem tido uma maior aceitação, um retorno melhor para essas empresas em função de permitir rapidamente uma interação. O que ele não tem, que é uma vantagem do Facebook, é a memória do diálogo. Quer dizer, no Facebook, por exemplo, a dúvida de um usuário ela acaba respondendo, né, a de outros usuários também, e você consegue criar ali um debate que permanece no tempo, enquanto que no Twitter a discussão ela acontece no momento, mas ela desaparece também muito mais rapidamente. Então as empresas que têm usado redes sociais, que têm usado o Twitter, têm feito isso na tentativa de construção de uma imagem positiva, na tentativa, por exemplo, de evitar boatos, de evitar que o mau serviço para uma pessoa acabe levando à perda de clientes. Você tem que pensar o seguinte: hoje o cliente vai repercutir na internet o mau funcionamento de um produto ou de um serviço, por exemplo. Ele vai dizer, quer dizer, se você vai numa loja e é mal atendido, se você compra um aparelho, o aparelho não funciona ou não é o que a propaganda anunciava,
Você vai entrar no Facebook, no Twitter e vai colocar aquilo ali para os seus amigos, isso tende a ter uma repercussão negativa. Mas ainda não é um número muito pequeno que tem acesso ao Twitter? Eu creio que esse número tem crescido e esse crescimento é o que está chamando a atenção das empresas. Porque assim, no Twitter ou em qualquer outra rede social não é muito difícil você criar uma conta, não é? Qualquer um é apto para isso. Não é difícil. Ou seja, qualquer pessoa pode falar ali mal de uma certa empresa, de uma certa pessoa sem muita dificuldade. Mas a gente tem que considerar o que se costuma chamar de capital social. Quer dizer, há pessoas que têm um número maior de seguidores, mas qualitativamente esses seguidores confiam, acreditam na opinião, na palavra daquelas pessoas. Essas pessoas é que são fundamentais dentro do Twitter. Quer dizer, muito mais do que um trending topic, tem aquela informação que está ali e aparece com destaque porque tem muita gente tratando daquilo, muito mais do que isso, o importante dentro do Twitter é tentar tornar positiva a ação dessas pessoas que têm um grande capital social. Aquela que, se estiver falando positivamente da sua marca ou do seu produto, isso vai ter um retorno positivo para você porque ela tem a credibilidade daquelas pessoas que as seguem. Isso nem sempre vai ocorrer com alguém que tem milhares de seguidores. Quer dizer, é claro que existem pessoas com milhares de seguidores cuja opinião também é relevante. Mas o que eu quero dizer é que às vezes alguém com 100, 200 seguidores é uma pessoa que é bem vista por esses seguidores e que, portanto, uma opinião dela vai fazer diferença na compra da pessoa, na escolha, por exemplo, de um produto e serviço. Então, essas pessoas com capital social que devem ser o foco de quem pretende hoje ingressar para trabalhar a imagem, para trabalhar um determinado produto na internet. Conectado com o mundo exterior, ritmo elétrico. Vai, elétricos. Tem movimento, ritmo. Rodrigo, ainda tem muita gente que não tem acesso às redes sociais, ou porque não pode, ou porque simplesmente não gosta, né? Na sua opinião, o que isso prejudica essas pessoas? O que eu tô perdendo no teu Facebook, por exemplo? Hoje a gente tem essa expressão já familiar, que é de exclusão digital. A exclusão digital, ela é uma outra forma de exclusão social. Quer dizer, à medida que os serviços, que as empresas, que o contato entre as pessoas, que o lazer, o entretenimento, ele vai tomando conta do ambiente da internet, as pessoas que não têm acesso a isso, ela de certa forma deixa de fazer parte de um determinado grupo. Vamos supor, por exemplo, que num colégio você tem um grupo de 5 amigos em que 4 deles fazem uso das redes sociais e um outro não. Essa pessoa vai ser excluída. Essa pessoa, cada dia, quando ela voltar no colégio de manhã cedo, os outros 4 amigos vão estar debatendo uma série de coisas que eles já trataram na internet durante todo o dia anterior e que essa pessoa perdeu. Então, de certa forma, você adere porque as redes sociais, como o nome sugere, elas aproximam as pessoas, elas criam relações, laços sociais que acabam interferindo no cotidiano das pessoas fora da internet. O interessante é que você pode ter acesso às redes sociais hoje em qualquer lugar. Não é só mais em casa, no seu computador. Sim. Através do celular, ou etc. Você tem acesso a qualquer lugar hoje. Sim, cada vez mais. Hoje no Brasil a gente ainda tem a dificuldade de acesso a esses dispositivos móveis porque o celular, smartphone, por exemplo, é caro e o próprio serviço de acesso à internet também encarece a conta das pessoas. Então a gente tem uma barreira aí, uma limitação que é financeira da maior parte da população. Mas se você pensar que a maior parte da população hoje no Brasil tem celular, você tem mais aparelhos celulares do que aparelhos fixos, a tendência é que o barateamento do telefone celular, que não é mais só um telefone no Brasil, comece a dar acesso à internet a essas pessoas. Se você compara com outros países, na Europa, por exemplo, na Ásia principalmente, ou mesmo nos Estados Unidos, tanto o preço do aparelho quanto o preço das tarifas é muito menor do que no Brasil. E a tendência, com o passar do tempo, é que a gente vá se aproximando dessa realidade aqui também. Então, a gente deve esperar que em 5 ou 10 anos você tenha mais gente acessando a internet ou qualquer tipo de serviço conectado na rede por dispositivos móveis do que do computador de casa, por exemplo. O computador desktop é alguma coisa que vai permanecer, mas ele hoje vem perdendo espaço para outros dispositivos. Então, perfeito. E como a gente também já falou dessas pessoas que por algum motivo não gostam, de acessar a rede social,
tem aquelas pessoas que já acessam demais, talvez nem vão acrescentar tanto a elas, né? Eu queria que você falasse pra mim, partindo desse raciocínio, existe uma melhor forma do uso das redes sociais? Olha, eu gosto de falar da melhor forma no sentido da segurança e da utilização do potencial da rede. Agora, quanto a conteúdo que a pessoa está acessando, ou se ela conversa com os amigos e só fala bobagem, não trata de nenhum assunto que seja um assunto mais importante do sentido social, ou político, ou cultural que seja, não acho que a gente deve levantar qualquer tipo de crítica contra essa pessoa. Assim, a pessoa faz a utilização do meio da maneira como for melhor para ela. Não acho que... Porque aí a gente cai numa discussão que é a mesma discussão que já teve com rádio, já teve com a TV e agora se tem com a internet. A TV poderia ser um grande instrumento de educação no país. Bacana, tem a TV educativa, tem o canal Futura, tem a TV Câmara, a TV Senado, aí ninguém assiste, né? Aí todo mundo vê a Fazenda, todo mundo vê o Pânico, sei lá. Então, assim, a gente já discutiu isso na TV, a gente já discutiu isso no rádio e agora essa discussão está caindo na internet. Então, a internet, as pessoas só ficam falando bobagem. As pessoas falam bobagem no dia a dia, elas conversam sobre nada. Na verdade, a gente tem... A internet, ela reflete a sociedade que a gente tem. A gente não vai construir outros interesses nas pessoas porque agora elas têm acesso à internet. Então a pessoa fala, a internet trouxe a pornografia, uma coisa absurda. Na verdade, as pessoas é que têm interesse por isso. E aí a internet apenas é um outro meio em que elas têm acesso. A mesma coisa com futebol ou com jogos, por exemplo, qualquer coisa. Então a internet reflete a sociedade, o uso que a gente faz da rede está ligado aos hábitos e aos interesses que a gente tem. Não é nada diferente do porque está online. Então, Rodrigo, agora para finalizar, você tem algum recado para as pessoas que estão nos ouvindo agora? Bom, em relação à internet, eu acho que as pessoas têm que entender que não é uma moda. Essa eu acho que é o grande ensinamento que a internet tem dado. Talvez nos primeiros anos da TV, do rádio, como eu falei aqui, as pessoas tenham pensado a mesma coisa. Isso é uma diversão que está aqui no momento, é uma modinha, mas isso não vai dar certo. Ou então, mas pouca gente tem acesso, porque pouca gente consegue comprar o aparelho. Televisão era a mesma coisa. Então, hoje, quem pensa que a internet é uma moda, que é uma coisa de adolescente, que é alguma coisa que chegou e que vai passar, na verdade já teve tempo suficiente para ver que não é assim. A internet comercial no Brasil já tem 15 anos. E nesses 15 anos o serviço só tem aumentado, a quantidade de pessoas também só tem aumentado, e a internet mudou tanto nas suas possibilidades que não me parece razoável pensar que agora a gente vai frear isso. Então, ao contrário, esqueça essa ideia de que a internet é uma moda, que é coisa de menino, que vai passar, porque não é verdade. Tem muita gente investindo muita grana na internet, já pensando no futuro da rede e não mais olhando para ela como alguma coisa que surge paralelo aos outros meios, ainda na dúvida se isso vai se firmar ou não. Hoje a internet é uma realidade, a gente tem que estar pronto e preparado para lidar com ela. Bom, então é isso, eu agradeço aqui ao Rodrigo pelas explicações e nós vamos ficando por aqui. Mas não deixe de escutar também as nossas outras entrevistas aqui do lado. Um grande abraço e até a próxima. Reportagem Felipe Mateini. Entretenimento, agilidade, atualidade, compromisso, Rádio VV, informação a um clique.